Sejam todos bem-vindos novamente ao canal e vamos a mais um estudo bíblico. A Santa Ceia deve ser servida com vinho alcoólico fermentado ou com suco de uva. Eu tinha esse vídeo e eu excluí para fazer novamente com mais conteúdo. Não que eu não concordasse com o anterior, mas agora ficou mais recheado. Com mais conteúdo, eu coloquei mais, eu acrescentei alguns comentários, por isso estou fazendo novamente. E semelhante a outros vídeos, que no começo do mês eu quero fazer uma série sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O que é batismo com o Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo? Quem fala em língua? Quem não fala em língua não tem o Espírito Santo? Eu vou fazer uma série de vídeos no começo do mês, quero ver se começa o dia 1. Então vamos falar aqui sobre a ceia. A Bíblia não dá uma resposta exata acerca disso. Não diz se era vinho fermentado, que era servido na ceia do Senhor, ou se era o suco da uva, puro. Vamos ler Mateus 26, capítulo 26, verso 27 ao 29. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Vamos analisar primeiro este versículo. Jesus afirmou nessa passagem que deveria ser do fruto da videira o vinho que representa o sangue de Cristo, que instituiu a nova aliança. Então temos que analisar o vinho. A ceia do Senhor ficou em substituição à Páscoa. E na Páscoa não poderia comer nada que fosse fermentado, pois o fermento simbolizava o pecado. Então não teria lógica Jesus usar algo que simbolizava o pecado para representar o seu sangue. Da mesma forma o pão com fermento, para simbolizar sua carne. Ele estaria profanando o seu sangue e seu corpo. Se o pão deve ser asmo, sem fermento, então por que o vinho pode ser fermentado? É tudo ou nada. Alguns que defendem o uso do vinho alcoólico na ceia cita a 1 Coríntios 11, 21, onde diz que um tem fome e outro se embriaga-se. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Usam esse versículo para alegar que era servido a ceia do Senhor com vinho alcoólico. Mas o contexto desse versículo está relacionado claramente com a refeição. Quando os crentes de Corinto se reuniam para a refeição de confraternização antes da ceia do Senhor, alguns se reuniam em pequenos grupos e tomavam a refeição à parte. Versos 18 e 19. Os pobres que não podiam trazer refeições eram deixados com fome. Veja bem que no verso 21 não tem lógica estar relacionado com ficar bêbado, porque diz que um tem fome e o outro embriaga-se. O vinho não tiraria a fome de ninguém. Uma pessoa com fome tomar vinho não vai matar a fome. Vai piorar a situação ainda. Eu busquei outras traduções para fazer comparação. Na tradução católica Ave Maria diz assim: Porquanto mal vos pondes à mesa, cada um se apressa a tomar sua própria refeição. E enquanto uns têm fome, outros se fartam. Veja bem, se fartam.
Veja que disse: se fartam ao invés de embriagar-se. Fartar, comer demais. Uns comem demais e outros passam fome. É isso que se refere. Embriagar-se aqui se refere a comer demais. Poderia ser traduzido assim: um tem fome enquanto o outro come demais. Se fosse a embriaguez alcoólica, Paulo trataria com severidade, pois em 1 Coríntios 6,10 ele disse que os bêbados não herdarão o reino de Deus. Se eles ficassem bêbados no dia da ceia do Senhor, Paulo consideraria como algo muito grave e poderia até impedi-los de tomarem a ceia. E não teria lógica se reunirem numa confraternização para tomar a ceia do Senhor e beberem demais, ainda que não ficassem bêbados. Mas lá diz: embriagam-se. Imaginou ficar bêbado na igreja no dia da ceia? Não teria lógica nenhuma. No Velho Testamento existiram atitudes que não foram aprovadas por Deus, mas toleradas. Veja em Provérbios 23:31. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e escoa suavemente. Aqui está se referindo ao vinho fermentado, e o escritor adverte para nem mesmo olhar. Ele manda fugir do vinho fermentado. Deus foi reeducando o povo ao longo do tempo. Deus não aprovou certas coisas, mas apenas tolerou. No passado, antes do pleno conhecimento de Deus haver se manifestado aos seres humanos, através de Jesus Cristo, Deus deixou impune a ignorância humana em certas práticas reprovadas por Ele, como, por exemplo, a poligamia, que é o casamento com mais de uma mulher. Mas agora, com a plena revelação de Deus através da vinda de Jesus Cristo à Terra, não há mais tolerância nenhuma a práticas reprovadas por Deus na nova aliança. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Hebreus capítulo 1 e verso 1. Hoje Deus ordenou que todos se arrependam de seus pecados e creiam em Jesus Cristo como seu Salvador. Caso contrário, ficarão sujeitos à condenação eterna. As pessoas que se dedicaram a Deus em certas ações não eram permitidas o uso do vinho alcoólico. Vamos ler Levítico 10, versículo 8 e 11 ao 11. E falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será entre a vossa geração, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhe tem falado pelas mãos de Moisés. Veja que Deus aqui chamou o vinho de profano. O vinho era proibido aos sacerdotes no desempenho de seus deveres. Os nazireus não bebiam vinho e nem outras bebidas embriagantes. Números capítulo 6, verso 1 ao 4. Se naquele tempo, nas coisas dedicadas a Deus, não era permitido o uso do vinho alcoólico, eu não acredito que hoje, na nova aliança, seria algo aprovado por Deus. Coisas que nem mesmo no Antigo Testamento foi aprovado. Eu não acredito que Deus teria mudado de ideia. A ideia que Jesus transformou água em vinho alcoólico nas bodas de Caná, em João capítulo 2, não tem lógica nenhuma. Primeiro que a Bíblia não diz que era vinho fermentado, por isso ninguém pode afirmar que era alcoólico. Não teria cabimento Jesus transformar água em vinho para dar ao povo beber e depois sair mal falado. E veja que estavam em uma festa, deveria ter pessoas incrédulas entre eles.
Jesus seria cúmplice dos erros deles caso alguém ficasse embriagado ou bebesse demais. Romanos 14, 21 diz: bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Este princípio nos afirma que o correto é não tomar vinho, nem qualquer coisa que alguém se escandalize. Paulo quis dizer que se o comer carne e o beber vinho escandaliza, então não come e não beba. Ele quis dizer que tudo aquilo que divide a opinião, causa escândalo, pode levar alguém a se esfriar, o melhor é não fazer. Se isso divide as opiniões, o melhor é tomar suco de uva na Santa Ceia, que pelo menos não vai causar escândalo. Esse princípio serve para todas as coisas. Tudo aquilo que tivermos dúvidas se é pecado ou não, se é correto ou não, o melhor é não fazermos do que fazermos coisas erradas achando que está certa e corrermos o risco de pecarmos. E veja, para encerrar, que Jesus disse. Ele disse em Mateus 26, 27 a 29, conforme eu já li: e digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então Jesus afirmou nessa passagem que deveria ser do fruto da videira, o vinho que representa o seu sangue. E o único fruto da videira é o puro suco da uva. É o puro suco da uva. Depois de fermentado, não é mais o suco da videira. Não é mais o suco da videira. Eu sei que é um tema complicado, nem todos concordam, mas melhor assim, que pelo menos assim temos a certeza de não estarmos errando, do que pensarmos coisas contrárias e errarmos achando que está certo, ou transmitirmos coisas erradas aos outros e um dia ter que responder diante de Deus pelos erros. Então é melhor assim. Então esse foi o meu posicionamento, mais uma vez, sobre esse assunto que estou postando de novo. Então é isso aí então. Obrigado mais uma vez. Clique em gostei para ajudar a divulgar o vídeo, porque para mim isso é muito importante. Isso acaba me motivando a continuar postando mais vídeos. Então clique em gostei se você gostou do vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Mesmo que você já seja inscrito, entre e conheça os vídeos, que tem uns 300 e poucos vídeos, e talvez você não conheça todos. Então entrando você vai conhecer os demais. Então obrigado e até o próximo.